Quem acompanha nosso canal viu que há poucos dias atrás eu estive em São Francisco de Paula e depois eu percorri estradas no meio de belas paisagens dos campos de cima da serra, que eu vou trazer para ti aqui em Destinos do Sul, que é onde eu te conto sobre a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu estou fazendo esse vídeo aqui de casa porque o meu objetivo depois de São Francisco de Paula era chegar. Um dos lugares que eu queria ir era no Passo da Ilha, que vai fazer parte de outro conteúdo, que é uma parte especial ali do Rio Tainhas, que é bem interessante. Mas eu vi aí, tem muitas imagens, tanto no caminho de ida para lá, quanto no caminho de volta, principalmente numa estrada de chão que eu peguei. Porque nesse dia eu almocei ali em Tainhas, depois eu segui pela RS 020, que liga São Francisco de Paula a Cambará do Sul. E tem um determinado ponto, então, que tu pega uma estrada de chão e vai serpenteando por paisagens belíssimas. Um primeiro trecho até a gente passa por plantações aí de pinheiros, um pinheiro exótico que não é originário aqui do nosso continente, foi trazido e num projeto aí de reflorestamento para aproveitar a madeira. Eu acabei não pegando imagens, podia pegar imagens deles enfileirados, acabei deixando mais para as paisagens mesmo, onduladas dos campos em cima da serra, mas eu resolvi colocar porque é uma cultura interessante, porque eu vou falar do outro pinheiro segura, aí que eu vou falar do outro pinheiro nativo, a nossa araucária, porque eu segui então, esse primeiro trecho passa para as plantações, depois começa essas paisagens de campo aberto, ondulado, realmente cenários aí impressionantes. E o que se vê também nesse período, eu fui agora no dia 1º de dezembro, é primavera ainda, já entrando no verão, e se vê na beira da estrada aí, essas pequenas flores aí, eu consegui pegar algumas imagens interessantes delas, essa flor aí lilás, eu pesquisei com Google Lens, e aí descobri o nome científico dela, estou colocando aqui. Realmente forma um cenário interessante. Também tinha uma florzinha amarela, que também fazia um cenário interessante. Também estou botando o nome dela aqui. E, enfim, se faz um conjunto todo, formando essas paisagens realmente impressionantes. O Campo de Cima da Serra é especial, tem que ir mais vezes lá. E o que é destaque, então, nessa região aí do Rio Grande do Sul, perto de Cambará, Jaquirana, São Francisco de Paula, como eu comentei um conteúdo recente, que eu fui no Parque da Ronda, já vai terminando a região mais acidentada, vamos dizer assim, da Serra do Rio Grande do Sul, e começa então esses campos de cima da serra, uma espécie do planalto que vai se estendendo, vai seguindo por Santa Catarina, aí subindo em direção ao Paraná. O que chama atenção, né, nessa região é a forte presença da araucária. Então, esse pinheiro brasileiro que é símbolo de várias cidades do sul do Brasil, do vizinho estado aí do Paraná aí também, que junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul formam a região sul do Brasil, e ele marca essa região e está sempre presente na paisagem, apesar de que é uma árvore que corre risco de extinção, porque ela foi muito explorada no passado. Teria que fazer um conteúdo só sobre a araucária para explicar melhor toda a história dela, dessa exploração de madeira que teve o auge aí ao longo do século XIX, século XX, e começou a diminuir a partir da década dos anos 1960. Porque ela começou a diminuir muito a sua quantidade, e ela vive muitos anos, 200 anos, e demora para crescer. Enfim, o pessoal com o tempo não se interessou em fazer um reflorestamento, não era tão interessante, não era tão viável, por isso que até surgiram outras espécies como o eucaliptus e esse outro tipo de pinheiro. Enfim, teria que te contar um pouquinho mais detalhes dessa situação, mas enfim, o fato é que essa árvore da araucária, então, ela dá o pinhão aí no período de outono, inverno, que a gente consome bastante. Então, quem não sabe, se forma uma pinha, as pinhas caem, tem vários pinhões,
que se cozinha, se vende muito aí na serra, na beira da estrada. É claro que está nos mercados, supermercados, se come de forma bastante comum aqui no sul do Brasil. E essa árvore então está bem presente e forma cenários interessantes aí, nessas belas paisagens desse campo de cima da serra. Antes de te mostrar mais surpresas desse caminho que eu percorri até o Passo da Ilha e te explicar um pouco mais ali da geografia, eu vou te deixar o convite para tu curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. E na descrição dele sempre tem links onde tu pode comprar passeios para vários lugares do Rio Grande do Sul, pacotes turísticos até para outros estados aí feitos por parceiros nossos, ou para outros países também. Tu pode reservar o teu hotel pelo Booking, comprar ingressos para atrações turísticas aí da Serra Gaúcha. Também pode, é claro, entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E como eu te disse, um dos lugares que a gente queria ir nesse roteiro, nesse dia aí de campo, como a gente sempre coloca aí no Instagram, aproveita também nos segue lá, a gente queria ir até o Passo da Ilha, que é uma parte do rio Tainhas, que ele alaga e forma uma fina lama d'água sobre um leito de pedras, um lugar fantástico. Então tem um vídeo só sobre esse lugar. E eu fui então ali até o Passo da Ilha, subi até o Morro da Visão, para poder ter uma vista ampla. O lugar é bem interessante, está no outro vídeo, que até converso lá no lugar mesmo contigo, que está bem interessante, então te liga e está chegando aí no canal. E o Arroio Tainhas, logo depois desse ponto onde eu fui, ele recebe as águas do Arroio Cipó. Então a gente está mostrando um pouco da geografia do lugar. E um pouco mais adiante, no Rio Tainhas também, tem o Passo do S, que eu queria ter ido nesse dia, acabei não conseguindo ir. Tem um vídeo mais antigo no canal aí sobre o Passo do S, que eu mostro também uma cascata exuberante que tem um pouco mais adiante então desse Passo do S, que é outro passo, ou seja, um lugar para tu passar. Também tem uma fina lâmina d'água sobre o rio, tu pode passar de carro até, mas antigamente as pessoas passavam a cavalo, era um caminho dos tropeiros, era um lugar que dava para passar, para vencer esse obstáculo que era os rios. E então eu queria ter ido no Passo do S, e para ir até o Passo do S, então eu voltei pela mesma estrada, e na dúvida ainda, porque a tarde estava indo, mas isso eu vou dar uma arriscada para chegar até lá, tem tempo, tá anoitecendo mais tarde. Então eu voltei para essa estrada que eu vim e peguei uma outra estrada para atravessar esse Arroio Cipó, também, pelo que eu vi aí no mapa, consultando, por dentro da água, uma fina lâmina d'água com um arroio menor, também uma espécie de passo, que eu ia passar de carro, mas eu cheguei até pela estrada, a estrada chegou até uma porteira que tinha duas letras, agora não me recordo quais eram, mas não vem ao caso, identificando que era uma propriedade particular, e tinha uma placa dizendo que era uma propriedade particular, que pedia para deixar fechada a porteira, ou abrir, deixar a porteira se fosse passar, dando a entender que poderia passar por ali, mas também a propriedade particular. Eu fiquei um pouco na dúvida, eu não sabia se ia passar lá pelo arroio, porque no meu entendimento a água estava um pouco alta, eu comento isso no outro vídeo, mas é uma observação minha, não tenho bem certeza, mas enfim. E aí eu peguei imagens de longe então do Arroio Cipó, desse passo, vendo que a estrada passa aí pelo arroio, mas eu acabei deixando, não seguindo então até o Passo do S. E aí eu retornei, claro, para trazer mais imagens, aproveitando a dificuldade para trazer mais imagens para ti dos campos de cima da serra. E eu acho que quando estava voltando nessa estrada aí, vamos dizer assim, transversal, a estrada que liga a RS 020 ao Passo da Ilha, eu ainda parei, e aí uma ave no banhado, era Maria Faceira. Eu peguei imagens dela rápido, aí tava uma árvore na frente, aí eu tentei, tô te colocando as imagens em câmera lenta para aproveitar um pouco, porque foi bem rápido. E aí eu tentei dar uma ré com o carro para tirar essa árvore da frente, aí ela voa, tentei pegar umas imagens dela voando, não consegui. Uma bela ave aí, mais uma surpresa do caminho. E aí segui adiante, peguei mais imagens dos campos de uma serra, e aí resolvi
pegar imagens com mais calma desses muros de pedra que dividem propriedades, de pedras empilhadas, retiradas da região. São pedras que formam aí afloramentos rochosos, como se diz tecnicamente entre os geólogos, e elas acabam aparecendo aí no campo, né, aflorando aí no solo. E se aproveitou essas pedras então para empilhar algumas delas, para formar esses muros. Isso sim, lá no século XVIII, XIX, há muitos anos atrás, que existem esses muros que teriam sido erguidos aí com mão de obra de escravizados. Havia grandes proprietários de terra nessa região e de lusos brasileiros que ganharam aí datas de sesmaria. Alguns deles eram tropeiros e acabaram se estabelecendo ali. Os tropeiros andavam aí trazendo mercadorias, o gado do Pampa Gaúcho para seguir no Planalto Central, e depois acabaram se estabelecendo por essa região e acabaram adquirindo esses escravizados africanos, e que ergueram então esses muros. E eu comento um pouco também, mostro mais um pouco ali no vídeo sobre o Paço da Ilha. Mas é uma história interessante que também poderia detalhar melhor, entender melhor essas construções. São bem interessantes, que marcam aí a paisagem desses campos de cima da serra, esse lugar belíssimo que eu peguei imagens nesse belo fim de tarde. E eu fui indo devagarinho, querendo pegar aí mais paisagens, mais situações interessantes aí para te trazer. E daqui a pouco eu estava trafegando por uma estrada, ela estava até seca mesmo, com todas essas chuvas aí, né? Às vezes quando via uma água correndo, mas ela estava bem seca, ela tem bastante pedra, então tem que ir bastante devagar e cuidando onde tu vai botando a roda para não bater embaixo, mesmo assim bater um pouco meu carro embaixo, enfim, é um carro comum. E daqui a pouco eu olho, tinha um pequeno animal na estrada, e eu olhei e me parei já para pegar imagens com o zoom da máquina, e era um tatu, que depois eu identifiquei como sendo o tatu mulita, que é típico aí da região do sul do Brasil, do Uruguai, da Argentina, enfim. Ele estava paradinho ali, peguei umas imagens, parei o carro, consegui sair do carro, cheguei um pouco mais perto, claro que eu aproximei com o zoom da máquina, peguei umas imagens, consegui filmar ele aí com bastante tempo, bastante calma até. E depois eu movimentei, daqui a pouco ele estava comendo ali, frungando com a boca dele um alimento ali no meio das pedras, no meio da terra, enfim, com as patas. E aí daqui a pouquinho eu fui levantando, saindo, queria pegar de outro ângulo, daqui a pouquinho acho que ele percebeu minha presença, e aí saiu caminhando aí pela estrada bem rapidinho, aí foi em direção ao campo, e eu não vi mais. Enfim, a gente levou com cuidado, claro que pode espantar, enfim, né? Mas a gente pegou umas imagens, mas quando se movimentou um pouco mais, aí ele acabou seguindo o caminho dele para depois para o alimento, quem sabe também aí nos campos, enfim. Realmente são surpresas que a gente vai encontrando no caminho, que a gente sempre procura te trazer. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque aqui tem muito mais para ti. Vamos junto?